carregada com 2 Bíblias hoje. E eu gosto dessa, que é a comum, que nós usamos. Mas essa daqui, eu estava lendo nessa, e achei que o jeito da escrita e a maneira dos versículos era mais fácil de eu me controlar aqui. Então, eu trouxe essa. Nós sabemos que o Velho Testamento é ensino para nós, não é isso? José, você pode levantar para mim? Um pouquinho. Eu estava lendo Reis, e a semana passada eu vinha trazer essa palavra, depois eu desisti. Então vamos abrir em 1 Reis, capítulo 13. E tomando essa palavra do Velho Testamento para ensino mesmo, nosso. É um tema difícil de ser entendido, eu não vou entrar em muitas polêmicas, mas eu quero ler o que está escrito aqui. E nós vamos entender o que está escrito na palavra do Senhor. Quando Jeroboão estava diante do altar, Jeroboão era o rei daquela época, pronto para oferecer o sacrifício, chegou de Judá, por determinação, aqui eles dizem eterno. Eterno é o Senhor. Então, o Senhor, determinação do Senhor, um homem de Deus. E ele profetizou contra o altar conforme a ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho da linhagem de Davi nascerá e se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdotes dos altares que hoje oferecem sacrifícios aqui. Ossos humanos serão queimados sobre você. Logo em seguida, anunciou um sinal. Eis a prova do que esta mensagem vem do Senhor. O altar rachará ao meio e as ofertas consagradas cairão no chão. Era o Senhor enviando um profeta. Naquela época, o Senhor enviava homens, dava a mensagem, os homens iam e entregavam para o rei ou para quem quer que fosse. E essa era a mensagem. Aqueles homens, Jeroboão estava sacrificando ali, ia começar a sacrificar ali no altar. E o profeta de Deus vem com a palavra do Senhor, que naquele lugar, um dia, eles iriam sacrificar homens, pessoas, seres humanos, em lugar de animais. E para que aquilo fosse provado, vinha um sinal, que aquele altar ia ser rachado no meio e as ofertas consagradas iriam cair no chão. Essa era a palavra do Senhor. Versículo 4 e 5. Quando o rei Jeroboão, ouviu a mensagem do homem de Deus contra o altar de Betel, deu ordem para que o agarrassem. Prendam esse homem. Mas o braço do rei ficou paralisado. E no mesmo instante o altar rachou no meio e as ofertas consagradas caíram no chão. E aconteceu exatamente o que o homem de Deus tinha anunciado por ordem do Senhor. Então, aconteceu. A profecia veio e ali, então, o rei mandou prender o homem, mas aí ele ficou paralisado, com o braço estendido, ele não podia mais se mexer. Aí ele falou, é melhor eu mudar de tática. E aí, então, no verso 6, ele diz assim, e o rei suplicou ao homem de Deus, ajude-me, interceda ao Senhor pela cura do meu braço. E o homem de Deus orou por ele, e o braço do rei foi curado. Ficou como antes. Maravilhoso, lindo, né? Então, era uma festa, era uma coisa
que de repente começou a acontecer, quebrar um altar todo, as ofertas cair, o rei fica bravo, a mão fica paralisada, né? Tudo acontecendo, o povo devia estar estarrecido, mas o que está acontecendo nesse lugar? E aí o rei, muito delicado, muito atencioso, né? Viu que é um homem de Deus mesmo. Versículo 7. Depois disso, o rei disse ao homem de Deus: Você está convidado a comer comigo, tenho um presente para você. Ele fez nada mais do que um convite. Vamos comer comigo, comer com o rei, já pensou? Né? Vamos comer com o rei, com um grande homem, e eu tenho um presente para você. Mas o homem de Deus tinha recebido uma ordem do Senhor. Então, versículos de 8 a 10. Mas o homem de Deus disse ao rei: Ainda que você me pagasse com a metade dos seus bens, eu não sentaria com você à mesa nesse lugar. O Senhor me deu esta ordem: não coma nada, não beba nada e não volte pelo mesmo caminho. Essa foi a ordem que Deus deu ao homem de Deus. E assim partiu pelo caminho diferente que tinha tomado para ir a Betel. E ele foi embora, não foi naquele rico jantar do rei, né? E voltou por outro caminho, não por aquele que ele tinha vindo. Tudo em obediência. Versículos 8 a 10. Não, 11. Havia um velho profeta morando em Betel. E seus filhos foram contar a ele o que havia acontecido, e seus filhos foram contar a ele o que o homem de Deus tinha feito na festa. Os filhos desse velho profeta estavam naquele lugar quando desmoronou o altar, quando tudo aconteceu, e eles chegaram em casa e contaram, normal. Nós contaríamos também em casa, olha, viu o que aconteceu? Ou por alegria, ou por medo, por alguma coisa, olha, aconteceu, quebrou isso, o rei ficou com a mão paralisada, o profeta orou, o braço voltou no normal. Eles contaram tudo para o velho profeta. E fizeram um relato completo do incidente e de tudo que o homem tinha dito ao rei. Aí, versículo 12, o pai deles, quer dizer, o velho profeta, que caminho ele tomou? Perguntou. E os filhos apontaram para a estrada que o homem de Judá tinha seguido. Então, versículos 13 e 14. Ele pediu aos filhos: selem um jumento. Depois de selarem o jumento, o profeta montou o jumento e foi atrás do homem de Deus. Vou ler outra vez. O profeta velho pediu aos filhos: selem um jumento. Depois de selarem o jumento, o profeta velho, montou o jumento e foi atrás do homem de Deus, o profeta que Deus tinha chamado para levar a mensagem ao rei Jeroboão. E ele o encontrou sentado debaixo de um carvalho e perguntou: Você é o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu: Sim, sou eu. Até aí, normal. Certo? Obediência. O profeta de Deus, obediente à ordem do Senhor. Não coma com ninguém, não beba com ninguém, volte por outro caminho. Ele estava voltando por outro caminho, estava cansado, sentou ali para descansar. Né? Não sei se ele tinha algum sanduíche, alguma malinha com Coca-Cola, com sei lá o quê, né? Não tem McDonald's ali naquela época, mas alguma coisa ele estava sentado ali. Versículo 15. Vamos começar a abrir os nossos ouvidos mais um pouquinho. Disse o profeta velho: Venha comigo, vamos comer em minha casa. E o homem de Deus respondeu: Desculpa, não posso. Não posso voltar com você, nem comer com você em sua terra. Estou seguindo as ordens do Senhor. Não coma, não beba, nada. E não volte pelo mesmo caminho. Obediente. Era assim que nós devíamos ser. Sempre obedientes ao Senhor. Muito bem. E o profeta aqui de Deus estava firme no propósito. Isso acontece muito conosco.
Nós estamos firmes no propósito do Senhor, firmes no caminho do Senhor. De repente vem alguma pessoa e nos fala, e às vezes nós começamos a desviar do caminho porque uma pessoa falou. Aqui não é uma pessoa qualquer, é um outro profeta. Então, versículos 18 e 19. Presta atenção. Mas ele disse, versículo 18 e 19, eu também sou profeta como você. Um anjo veio a mim com uma mensagem do Senhor dizendo, traga-o para sua casa e ofereça-lhe uma boa refeição. Mas o profeta estava mentindo. Então o homem de Deus foi para a casa dele e ambos comeram. A tradução aqui é um pouquinho diferente, e eu vou ler aqui como está. Versículo 18. Tomou-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Claro, o profeta de Deus não sabia que o outro profeta estava mentindo. Qual foi o erro do profeta de Deus? Nós precisamos estar atentos quando nós ouvimos profecia. Eu estou falando isso por causa de profecia mesmo. Né? Nós temos que estar sempre atentos àquilo que nós ouvimos, àquilo que falam que vai acontecer, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Deus vai fazer. Mas às vezes pode ser mentira, ou pode não acontecer. Né? E aqui, o profeta disse o quê? Um anjo veio a mim com uma mensagem do Senhor. Se Deus fala, e se é Deus que fala com o profeta, por que o anjo iria falar? O anjo é que vai dar uma ordem para um profeta? É o anjo que fala com o profeta? Mas o profeta de Deus não prestou atenção nesse pedaço, um anjo me falou. Ele ouviu a palavra, né? Traga-o para a sua casa, ofereça-lhe refeição, comida, pão, água, etc. e tal. Aí, tá. Então eu vou. E o que aconteceu? Vamos fazer uma pausa aqui e vamos abrir em Gálatas, no livro de Gálatas. Isso é para nosso ensino, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas quando Deus está falando, quando a palavra fala. A palavra fala muito conosco. Eu vou. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu vou abrir na minha Bíblia velha. Acho que eu gosto mais. Mas, Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Certo? Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos entregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, evangelho além do que recebestes aqui na palavra, seja anátema, seja maldito. A Bíblia ensina isso. Se alguém vem pregar uma mentira para você, vai conferir na palavra. Vou seguir alguém, vou seguir alguma coisa que não está na Bíblia? O que não foi ordem de Deus? Seja maldito. Não vou seguir ao Senhor. Então, para isso nós precisamos conhecer a palavra. Para isso nós precisamos estudar a palavra. Para isso nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, constante. Porque senão nós engolimos o sapo assim sem perceber. Como esse profeta aqui de Deus fez.
Voltando para Reis, ok? Está dando para entender? Então já ficou claro, e ele mesmo está aqui entre parênteses, que o profeta estava mentindo. Acho que o profeta quis dar uma cutucada. Vamos ver se ele obedece até o fim a Deus, né? Versículo 20 a 22. Estavam ainda sentados à mesa quando a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha ido buscar o homem de Deus. Ah, agora Deus fala com o profeta velho. Aquela não, aquela era um anjo que tinha falado, ele disse. Mas aqui não, aqui ele disse. Vou ler outra vez. Estavam ainda sentados à mesa, comendo pão, bebendo água, ou que seja, e quando a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha ido buscar o homem de Deus. Dirigindo-se ao homem que tinha vindo de Judá, ele disse: Assim diz o Senhor, você desobedeceu a ordem do Senhor, ignorou as suas instruções, você voltou, assentou-se à mesa e se alimentou no lugar em que Deus disse que você não deveria comer nem beber nada. Por isso você morrerá longe da sua casa e não será enterrado no túmulo dos seus antepassados. Vou ler aqui nessa Bíblia comum, versículo 20 de Reis. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes fostes e comestes pão e bebestes água no lugar em que te dissera: Não comerás, nem beberás água, e teu cadáver não entrará na sepultura dos teus pais. Está claro? A desobediência sempre tem. Às vezes é uma correção. Aqui o caso foi bem mais complicado. Não foi uma simples correção. Foi algo muito mais sério. Vamos abrir em Isaías. E esse trecho de Isaías é muito bonito. Capítulo 8, versículo 16. Eu acho mais bonito aqui do que na minha Bíblia aqui. Acharam Isaías, capítulo 8. Registre o testemunho, guarde o ensino para teus seguidores. Enquanto espero pelo Senhor, que decidiu se esconder, porque muitas vezes nós achamos que Deus se esconde, a gente ora e Deus não nos ouve, e a gente fala: Deus não quer nada comigo, Deus se escondeu de mim, né? Então, enquanto espero pelo Senhor, que decidiu se esconder, enquanto fico esperando por Ele, vou ficar firme nessa espera, eu e os filhos que o Senhor me deu como sinais para Israel. Sinais de advertência e de esperança da parte do Senhor dos exércitos de anjos, que estabeleceu sua morada no Monte Sião. Enquanto eu recebo uma profecia, e eu não sei se a profecia é verdadeira ou não é, eu não sei quando essa profecia, sendo profecia de Deus, mas que essa profecia vai acontecer. Essa profecia é já, é hoje, amanhã, ou é daqui 1 ano, ou é daqui 10 anos. Eu espero. E como diz a palavra, firme, firme no mandamento do Senhor. Nós costumamos dizer: eu coloco toda a profecia que eu recebo numa prateleira e deixo lá e não faço nada. Isso que nós precisamos entender. Aí eu recebi uma profecia que eu vou ser uma grande cantora, então eu já quero vir aqui e começar a cantar. Mas meu filho não me deixa, né? Mas, sabe, então porque eu recebi uma profecia, tá bom, então eu vou cantar um dia, então eu vou começar a aprender, quem sabe um dia o Senhor vai trabalhar na minha vida e eu vou ser uma solista, ou eu vou, sei lá. Vocês estão entendendo? Eu não vou fazer nada. Eu vou esperar o momento do Senhor. E o Senhor traz. Aí eu falo: essa profecia era verdadeira. Foi há 30 anos atrás eu recebi essa profecia. Hoje está se cumprindo essa profecia. Mas ela está se cumprindo.
Não por minhas mãos, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Deus trouxe e era verdadeira. E há profecias que nunca se cumprem. E eu falo, bom, ficou na prateleira e vai continuar na prateleira. Até que, se for verdadeira, ela vai acontecer. Se não for, então vamos abrir os nossos olhos, gente. Vamos abrir os nossos ouvidos. É tempo de sair muita profecia. Vamos tomar cuidado. Bom, voltando lá para 1 Reis 13, estou acabando. Versículos 22 a 25. O 22 eu já li, o 23. Depois de terminarem de comer, o profeta que tinha trazido o homem de volta selou o seu jumento para ele, e no meio do caminho um leão o atacou e ele morreu. Seu corpo ficou jogado na estrada, o leão ficou de um lado e o jumento do outro. Quem passava viu o corpo estendido com um leão de guarda ao lado do corpo, e alguém foi à cidade na qual o velho falar para o velho profeta que morava ali e deu a notícia a ele. O leão nem comeu o homem, matou, mas não comeu o homem. E o jumento ficou lá parado também. Né? E alguém foi levar a notícia para o velho profeta. E quando o profeta, versículo 26, quando o profeta que tinha feito o homem se desviar soube da notícia, disse, o homem de Deus que desobedeceu é ordem do Senhor. O Eterno mandou para as garras do leão, que o atacou e o matou, como o Eterno falou, como o Senhor falou. E daí, então, tem o enterro dele, né? E aí já outro assunto. Alguma vez você foi convidado a procurar uma pessoa? Eu quero saber, você profetiza tanto, José, profetiza para mim? Mas aquilo que eu quero ouvir. Será que nós estamos à busca de profecias? Ou alguém se levanta aqui e fala, fulano de tal, tá com... Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai falar comigo? Está vendo? Deus não me ama, porque ele nunca fala comigo, ele nunca fala a profecia que eu quero ouvir, não é? Isso nós pensamos, e muitas vezes fulano, ciclano e etc. recebem. E eu falo, para mim, nunca ninguém profetiza. Né? Ou você já recebeu uma palavra de profeta, mas que não acontece, e que não aconteceu? Então, nós precisamos entender um pouquinho mais. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Eu acredito nas profecias e até gosto delas. E quando vem um profeta e começa a profetizar para pessoas direto ou para a igreja, eu particularmente fico muito animada. Eu gosto de profecias. Mas no versículo 21 diz assim: julgai todas as coisas e retende o que é bom. A profecia deve ser julgada também. Vamos parar e pensar, vamos colocar profecias que recebemos na prateleira. Não vamos sair agindo como se agora é isso aí e pronto. Provérbios, capítulo 29. Versículo 18. Por que eu gosto de profecia? A palavra diz muito claramente. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Se a gente nunca ouve nada, a gente sempre aquela vidinha, sempre a mesma coisa, nada acontece, não sei, né? E o povo se corrompe.
Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então nós precisamos de profecia, mas profecia do Senhor. Ok? E 1 Coríntios é o último texto. Não desanimem. Quem vem depois de mim já pode vir aí com uma unção de alegria. Não com profecia, com uma unção de alegria. Capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos ou meninas no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, homens, mulheres, aqui. Mas na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas, e pode ser o falar em línguas, como nós temos, eu acho que aqui quase todos falamos na língua do Espírito Santo, né? Temos línguas, né? Então, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem em falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Se chegar gente que nunca viu isso, falar, essa igreja aqui é igreja de louco, né? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração. Você está passando por isso, por isso. Puxa, como é? Falaram de mim para tal pessoa, né? Não é assim que acontece? E assim, prostando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Então, eu trouxe essa palavra não para que nós não profetizemos. Se Deus falar com você, profetize. Agora, você que recebe a profecia, você tem o direito, porque é ordem bíblica, de julgar a profecia e deixar ela pendurada lá, na sua prateleira, até que aconteça. Não ponha a mão. Não queira aquilo que você ouviu, que aquilo se torne profecia pelas suas mãos, pelo seu manipular. Mas o Senhor vai trazer como e quando Ele quiser. Amém? Negócio o próximo ir. Tem alguém aí? Difícil. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 11. O versículo de número 40. Versículo de número 39. João capítulo 11, versículo de número
39. Olha aqui para mim um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus continua manifestando a glória dele em 2017. Deixa eu repetir para você. Deus continua manifestando a glória dele em 2017. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele é Deus. Adoro muito quando vejo lá em Hebreus que diz que ele é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo sempre o mesmo. Nós mudamos. Nós temos altos e baixos, mas Deus não muda. Deus é poderoso. Ele continua mostrando a glória dele nesses dias, porque ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Diz assim, ó. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Eu só vou entregar essa palavra porque no louvor Deus falou muito forte comigo esse versículo. Eu quero dizer para você 2 coisas, depois de tanta coisa boa que nós ouvimos aqui, eu quero dizer para você 2 coisas hoje em nome de Jesus. Primeiro, o inimigo, ele sempre vai se levantar contra nossas vidas para exercer aquilo que ele é especialista em fazer, que é matar, roubar e destruir. Mas eu quero dizer algo a você em nome de Jesus. Nunca deixe, nunca permita que o inimigo roube, ou murche, ou desanime a sua fé. Porque um dos maiores objetivos do diabo é roubar a nossa fé. Porque se o inimigo roubar a nossa fé, acabou para nós. E uma das coisas que ele mais tenta conosco é exatamente paralisar e roubar a nossa fé. E no louvor, Deus falava comigo esse texto, eu quero dizer a você, que quando Jesus está falando com Marta, a pior situação que uma pessoa pode estar passando, que é a situação da morte. Existe um ditado no mundo que diz que para a morte não tem jeito. Eu quero dizer a você que isso para Jesus não é verdade. Ele dá jeito em tudo, até na morte. Então, diante de uma situação de morte, Jesus traz essa palavra. E ele diz para Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Deixa eu dizer para você algo em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Nós não precisamos ver. Se nós vivermos só pensando em ver, talvez você nunca veja. Nós precisamos crer. Porque quem crê, vê. Louvado seja o nome de Jesus. Deu para entender o trocadilho aí? Nós temos a tendência de sempre querer ver. E quando menos a gente, quando de repente a gente percebe, nós estamos que nem Tomé. Se eu não ver os cravos, se eu não ver o lado, eu não vou acreditar que ele viveu. Porém, Jesus diz para as pessoas que estão ali junto com Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. Você não precisa ver primeiro, você precisa crer, porque aquele que crê acaba vendo. Bendito seja o nome do Senhor. O processo é inverso. Quando eu começo a crer, eu agora passo a ver. E o que eu vejo? A glória de Deus. Naquela situação que você está passando, naquela luta que você está enfrentando, você não precisa ver, você precisa crer. E você crendo, você vai ver a glória do Senhor. É por isso que nós não podemos deixar o inimigo roubar a nossa fé. Porque ainda que esteja morto, Deus é capaz de ressuscitar. Ainda que esteja perdido, Deus é capaz de mudar. Porque Ele é Deus e Ele tem glória para fazer nos dias de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está crendo. Se você está crendo, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus.
Dá um glória, pelo amor de Deus. Quer um ânimo para a sua fé? Dê glória. Dê glória. Porque Deus tem glória. Deus tem glória. Deus é o Deus da ressurreição. Deus é o Deus do poder. Deus é o Deus da unção. E o que Deus quer? Que você creia. O que Deus quer? Que você creia. Porque quem crê vai ver a glória de Deus. Não te disse, Marta? Não te disse? Mas já está 4 dias, já está fedendo, já está... Não tem mais jeito, não. Quem dá a última palavra sempre é o Senhor. E a palavra que Deus dá é, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O resultado dessa história todo mundo sabe. Lázaro viveu. Ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paz, igreja. Hoje está sendo muito especial todas essas palavras que estão sendo ditas. A presença de Deus, do Senhor Jesus querido, é muito forte, né? E o que a pastora Silvia hoje falou, que eu fiquei muito feliz porque ela veio aqui, né? Eu sempre falo que ela não vem, e ela está acostumando já. Que bom, né, pastor? E eu queria dizer que muitas vezes as revelações não são levadas a sério como deveriam ser. É um testemunho meu, tá? Há um tempo atrás, o irmão, o Fernando Coletti, muito tempo atrás, me falou: Mário, eu estou vendo na sua vida uma navalha cortando o seu trabalho. E eu achava que já eram coisas que já tinham sido cortadas, coisas que já tinham acontecido. Eu falei: não, tudo bem, senhor, obrigado. Né? E terça-feira, que foi o culto lá na minha casa, um culto abençoado, eu estava logo depois do culto, eu chamei a irmã Doroti para ver aonde que eu trabalho, lá no meu cantinho, no meu estúdio. E ela entrou no meu estúdio e ela sentiu um arrepio muito grande. Ela falou: Mário, você vai ter um corte muito grande no trabalho. Você vai perder um trabalho muito grande. E eu falei para ela: mas, irmã Doroti, eu já tive esse corte, não sei o quê. Ela falou: não, mas... E aí é a velha história. Eu já tive, eu já vi, eu não creio. Não eu, mas muitas vezes é bobagem, né? Não foi o meu caso, mas... E na segunda-feira, agora, eu fui visitar um cliente, porque eu trabalho só para um cliente. Só que dentro desse cliente, eu tenho 5 departamentos que eu atendo. E com isso, Deus tem abençoado bastante há 17 anos. E o principal departamento, eu fui falar com eles sobre um trabalho que entra a cada 2 meses. E uma pessoa que entrou faz pouco tempo se levantou e falou: Mário, você não vai mais fazer esse trabalho. Quem vai fazer agora é uma agência. Foi curto e grosso. Eu, na hora, realmente fiquei muito bravo. Eu falei: Adriano, que bom. Obrigado por essa primeira má notícia da semana. Fique com Deus. Virei e vim embora. Eu fiquei muito revoltado. Lá na segunda-feira eu fiquei muito revoltado. Aí na terça-feira, Deus já tinha me acalmado. O meu anjo, a Cristina, tinha me acalmado com palavras do Senhor e com palavras próprias. E depois que passou tudo isso, já na quarta-feira, eu notei qual foi, espera, Senhor, a intenção. Porque é uma empresa que está tendo uma reviravolta muito grande em termos de trabalho e da parte administrativa financeira da empresa. E eu notei que a chefe desse departamento precisa
mostrar trabalho, precisa marcar pontos. E o meu trabalho, que é um informativo da empresa, eu desenvolvi esse trabalho em 17 anos. E em menos de 3 minutos esse trabalho foi tirado de mim. Mas eu senti a mão forte de Deus, primeiro por ter me avisado. A gente sempre pensa em revelações de coisas boas. E eu aprendi muito com isso, que nem sempre é isso. Deus também revela os problemas que vão acontecer, as barreiras que vão vir, mas Ele dará força. E eu senti muita alegria depois por isso. Eu louvei a Deus, eu agradeci, porque eu senti que foi uma grande lição. E foi o que o pastor José falou. O inimigo, muitas vezes, ele ataca para nos derrubar. Felizmente, ele me derrubou, acho que umas 2 horas só. Não minha fé. Não minha fé. Porque minha fé, graças a Jesus, é muito forte. Mas como homem, como carne. Mas ele mostrou realmente que tudo que vem da boca de um irmão, de um profeta, de um cristão especial, nós precisamos tomar muito cuidado, e foi o que a pastora Silvia pregou. Precisamos analisar, deixar ela na prateleira. Infelizmente, essa palavra veio muito rápido para mim. E eu, graças a Deus, sempre tive muitas revelações boas, muitas mesmo. Mas foi uma lição grande de como a vontade do Senhor é forte. Nem sempre é o bom. Às vezes, entre aspas, é o mal. Mas tem um porquê, tem um porquê. E eu tenho certeza que daqui a muito tempo, ou já já, eu vou dar um outro testemunho mostrando o que Deus fez e o que Deus me livrou. Amém, igreja? Obrigado. Com muito cuidado que eu venho aqui à frente agora. Porque quando Mari me deu essa notícia, a palavra que eu te dei foi aquele que acabou de entregar. Porque eu creio nessa palavra e eu já usei essa palavra nesta igreja algumas vezes. Eu creio que os irmãos foram usados por Deus e falaram a verdade, e tanto falaram a verdade que aconteceu. 2 irmãos dessa igreja foram usados e falaram a verdade aconteceu. A mão de Deus certamente está na revelação. Não necessariamente está para que nós aceitemos aquela coisa como definitiva. Eu creio assim. Muitas vezes, quando vem uma palavra desse tipo, é para que se lute, para que se guerreie. E eu quero dizer que eu não quero mandar em Deus, mas eu creio no Deus da ressurreição. Também eu creio que ninguém vai ser punido com maldição porque fala a verdade. Mas se de repente vem uma maldição sobre alguém e algo acontece de ruim, nós podemos, pela guerra espiritual, pela palavra lançada pela boca, anular essa maldição. Se você me permitir, Mário, eu quero orar com você. Peço a Cristina que venha também. Peço à igreja que fique de pé. Não precisava, mas tudo bem. Ore um pouco ao Senhor. Estou sentindo sobre meus ombros a autoridade do Senhor. O Senhor sabe que nós somos fiéis ao Senhor e somos submissos à sua vontade, que nós aceitamos a sua vontade, que cremos na palavra que diz que tudo o que nos acontece vem para o nosso bem. Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas também eu sei, Pai, que ninguém pode ser punido com maldição porque diz a verdade. E até onde eu sei, este homem tem falado a verdade. Se isto é uma retaliação maligna,
por efeito de maldição contra a verdade dita por este homem, Pai, em nome de Jesus, levanto minha mão e a igreja, aqueles que creem também comigo, e clamo o poder da ressurreição para que se anule o efeito maligno desta palavra sobre este homem em nome de Jesus. Seja anulado agora, em nome de Jesus, e que nós possamos nos regozijar para ver o teu poder, para que haja ressurreição do sustento deste homem, seja neste mesmo trabalho, seja em outro ainda maior, Pai, mas que seja manifesta a tua glória em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor que vela pela sua palavra. O Senhor é a verdade, o Senhor quer que andemos na verdade. Ninguém pode ser prejudicado porque fala a verdade. Um dia eu disse ao Senhor isso, quando estava para sofrer um grande prejuízo, eu e mais 12 pessoas junto comigo. Eu disse, Senhor, não dá. Estamos praticando a verdade e a maldição está caindo e prejudicando pessoas. Clamei ao Senhor, o Deus da verdade, e o Senhor ouviu. E o Senhor cumpriu todas as coisas, segundo a palavra da verdade, em nome de Jesus. Seja cancelada toda a malignidade que possa ter sido lançada contra esse homem. Alguém me ajuda que eu não quero ver esse homem caindo no chão. Receba. Receba em nome de Jesus. Seja forte. Seja forte. E apenas observe o que Deus faz em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estava com esse texto antes dessas coisas, eu queria que você abrisse comigo 2 Crônicas, capítulo 20. Tem uma unção aqui nesse lugar, aleluia. Obrigada, Espírito Santo, porque a sua unção despedaça o jugo. Aleluia. 2 Crônicas 20. Que seja a palavra rema para nós essa noite. Verso 17, neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Quando Josafá estava passando por essa guerra, por esse confrontamento, ele faz uma oração ao Senhor e Josafá era muito fiel. Aliás, eu estava lendo aqui no capítulo 17, verso 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Era um homem muito fiel. E o coração, conforme ele foi obedecendo ao Senhor, o coração foi ficando mais ousado em obedecer e seguir os caminhos de Deus. E que seja conosco da mesma maneira. Quanto mais você obedece ao Senhor, quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você entrega ao Senhor, mais você recebe dele. Que mais você seja ousado em seguir esses instintos de obedecer a Deus, contar com o Senhor e esperar nele. E ele passa por toda essa afronta, depois você lê o capítulo. E aí ele vai orar ao Senhor. Olha que lindo, no verso 12 ele fala assim, voltei para o capítulo 20. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. E quantas vezes acontecem situações conosco em que a gente não tem força para resistir? Por mais que eu olhe e busque uma alternativa, busque soluções, eu não tenho força para resistir, eu não consigo, é mais forte que eu. Ou eu já tentei muitas vezes e deu errado, eu falo, Senhor, como Josafá, a gente fala, eu não tenho força para vencer isso. Ou ainda, não sabemos nós o que fazer. E quantas vezes a gente se vê sem saber o que fazer diante de uma situação, e por mais que você tente uma alternativa e outra, e às vezes alternativas falham, mas a diferença de Josafá para nós, algumas vezes, e conforme a gente vai crescendo no Senhor, a gente vai aprendendo mais rápido, olha só o que Josafá fala. Eu não tenho força para resistir, eu não sei o que fazer.
Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E esse é o segredo. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não tenho orientação, mas eu não tiro o olho de você. Se o Senhor virar para a direita, eu viro para a direita. Se o Senhor me mandar para a esquerda, eu vou para a esquerda. Mas eu não tiro o olho do Senhor até eu saber o que fazer. E ele fala uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Fica parado. Oh, meu Deus do céu. Oh, pedido difícil. Fica parado e não faz nada. Fica parado e fica olhando o que eu vou fazer. Fica parado e conta com a minha fidelidade. Fica parado e fica assistindo o que eu vou fazer. Porque você não sabe o que fazer, mas eu sei. Você não tem força para resistir, mas eu tenho por você. E para que o Senhor entre, eu preciso ficar quietinho e quietinha assistindo o que Ele tem para mim e para você. A força que Ele vai realizar, aquilo que Ele vai abrir. E como disse o José, ele resumiu, o Lázaro ressuscitou. Josafá também, quando foi lá para a guerra, só encontrou um monte de cadáver. Eu quero profetizar na tua vida, e espero, palavra revelada em nome de Jesus, que esse gigante que você está vendo, que está te assustando, não passe de um cadáver morto amanhã, de um soldado morto amanhã, em nome de Jesus. Irmão Mário, que amanhã você já veja o grande livramento do Senhor na tua vida. E você, meu irmão, você que está sem saber o que fazer, você que não tem força para resistir, não sabe mais como lutar, às vezes não sabe nem... Tem situações que a gente fala assim, Senhor, eu não sei nem o que orar mais. Esgotei todos os itens lá. Que o Senhor fale com você e que você fique com os olhos fitos no Senhor como Josafá. Porque ele teve o livramento dele, e você vai ter o seu, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom, né? Glória a Deus. É uma felicidade quando fica aqui em cima, né? É bom. É o Senhor, gente. Glória a Deus. Vamos, glória a Deus aí, meu. Aí. Tá nessa mesma linha que todos pregaram, né? Eu estou fazendo leitura e exatamente o que eu vim lendo hoje sobre o rei Ezequias e Senaqueribe. Acho que é isso. Em 2 Crônicas 32. Eu vou resumir, né? Ser mais breve. Vou contar trechos, né? Indo e voltando nesse capítulo. Sei que Ezequias ele voltou como rei e colocou o povo dele, né, a adorar o Senhor, ele levantou aquele povo, né? Só que Senaqueribe, ele quis derrotar Ezequias de todas as formas, né? Falando que aquele povo, falando que era um povo fraco, que até menosprezou o Senhor, né? E que ele afrontou tanto o povo que até carta, né? Está escrito aqui em 2 Crônicas 32, 17. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Corajoso, né? Sei lá. Não tinha nada na cabeça para falar uma coisa dessa, né? Sei lá, para falar um negócio desse. Realmente ele não sabia quem estava falando. Mas, voltando um pouco, Ezequias sabe em quem ele podia confiar, né? Ele sabe o Deus que ele cria, né? E aqui ele fala, né? No 7, em 2 Crônicas 32, 7, ele fala para o povo dele: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor
nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo para o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Para finalizar, em 2 Crônicas 21, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E esse, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seus deuses, os seus próprios filhos ali mataram a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. Ele lhe deu paz por todos os lados. Glória a Deus, né? Tá vendo? Não importa, gente, quantos vão se levantar. Pode ser milhares aí, mas você tem um Deus que realmente, se você crê no Senhor Jesus Cristo, não importa. Pode ser milhares, você é só um, mas você tem ali o braço do Senhor, que vai te proteger de todas as formas. Amém, Senhor. Realmente, Deus está falando muito forte aqui. E também, para mim, sábado passado eu vim, conversei bastante com a pastora Cleusa. E muitas vezes, quando a gente está fraco, quando as circunstâncias dizem não, quando a nossa alma está gritando, eu sei que Deus está com a gente, né? E essa semana, Deus tem falado muito comigo através de Josué, no capítulo 1, em alguns versículos. No versículo 3, ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. No versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar a seus pés, aos seus pais. Minha fé estava diminuindo. Eu não sei quanto tempo, eu ainda vou ter que esperar. Mas Deus está me fortalecendo. Né? Ele também te fortalece. Eu quero contar um testemunho bem curtinho sobre o que aconteceu comigo hoje. Eu vou ler 2 versículos de Mateus 21, não precisa abrir que eu vou ler bem rápido. 21 e 22 diz: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E hoje eu experimentei um pouco disso. Pode parecer um testemunho meio bobo, mas foi muito legal. Amanhã eu tenho uma prova e ontem eu estava estudando e teve um assunto que eu não estava entendendo. E eu falei, amanhã eu vou passar na biblioteca, vou procurar um livro que fale sobre isso. Só que é um assunto meio específico, assim, não, ele não é título de livro, ele não é nome de capítulo. Se algum livro tem esse assunto, ele é um subtópico de algum capítulo dentro de um livro. E a biblioteca das exatas é bem grande, né? Aí eu fui lá no acervo virtual da biblioteca procurar algum livro sobre o assunto e não achava de jeito nenhum. Aí eu fui procurando lá onde eu sei que ficam os livros da computação, né? Só que tem muitos livros. Aí eu fui procurando os títulos que pareciam mais assim e não achava. Eu abria um e não achava nada. Eu abri o outro e não achava nada. E eu procurei, aí eu fui para outra fileira, aí eu voltei, eu abri e não achava nada. Aí eu parei, eu não sei nem se eu falei em voz alta, se falei foi um sussurro, mas eu disse, Senhor, me ajuda a achar o livro. Aí eu olhei o livro e falei, vou abrir esse aqui. Eu abri, nada. Nada. Só que na hora que eu tirei o livro, os outros caíram. Aí eu fui colocar no lugar, né? Arrumar a prateleira. No que eu fui arrumar, caiu um livro de lá de trás, da outra prateleira. E o nome do livro era exatamente sobre linguagem de programação, que era o tópico que eu estava estudando. Aí eu falei, bom, vamos ver, né? Se caiu do céu assim,
Vamos ver o livro. Aí eu abri e eu achei exatamente a explicação que eu estava procurando, com os gráficos do jeito que eu estava procurando. Escrito do jeito que eu queria, para entender o assunto. Assim, parece meio bobo, mas não é, sabe? Porque quando a gente pede crendo, a gente recebe. Jesus garante isso para a gente. E eu achei o livro, e, assim, pareceu coisa de filme, assim, sabe? Aquelas coisas super improváveis que caem do céu, assim. Você fala, nossa, que coincidência, né? Mas não é coincidência, é o poder da oração nas nossas vidas, né? E eu achei o livro. Glória a Deus. Mandando a de hoje? Mandou hoje, viu, pô? O Fabiano tá mandando. Coloque de pé, por favor, então. Obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que você falou conosco essa noite. Nos ajuda a ouvir a tua voz, a obedecer a tua voz, a crer no Senhor e a descansar em ti, pois sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.